Eis que é chegado o momento de aprendermos o mais temível dos mates, o de cavalo e bispo versus rei. Quem quer aprender, vem comigo! Quem nunca sentiu um friozinho na barriga quando pensou em dar esse checkmate, que tente morder a própria orelha, tá, gente? Alguns fatores fazem com que a gente pense que é um mate absurdamente difícil de executar, mas não é não, viu, galera? Uma das coisas que faz com que a gente pense assim, nossa, por que será? Será que eu consigo dar esse checkmate? É porque a gente tem 50 lances para dar esse checkmate, né? Se é uma partida empata, e na pior das hipóteses, a gente executa esse checkmate sem errar nenhum lance em 33 lances. Ou seja, a folga de erro que eu posso cometer são de 17 lances só, né? Então isso gera uma insegurança muito grande, tá? Mas eu vou mostrar que esse checkmate, apesar de não ser o mais fácil, a gente consegue executar ele sim, basta a gente aprender aqui com essa videoaula, tá, galera? Dando uma olhada, pessoal, reparem nessa posição, tá? A primeira coisa que vem na cabeça é para onde eu tenho que levar o rei adversário para executar o checkmate, tá? E para responder essa pergunta, a gente só precisa olhar para o bispo das brancas, no caso, que vão executar o checkmate. O bispo, ele está numa casa clara. Se ele está numa casa clara, então só é possível executar esse checkmate se o rei adversário estiver em algum canto claro do tabuleiro ou em alguma das casas vizinhas dessa casa clara, né, que fiquem na margem, né? Então essas duas casas ou estas duas casas aqui, tá? Ou seja, das 64 casas do tabuleiro, a gente só consegue executar o mate em 6 dessas casas, tá certo? Se o meu bispo ele fosse, por exemplo, de casa escura, né? Ele não é, ele está na casa clara, mas se fosse um bispo de casa escura, eu só conseguiria dar esse checkmate se eu empurrasse o rei adversário para algum cantinho escuro ou então para alguma das casas vizinhas desse cantinho, tá bom? O que não é o caso, tá certo? Galera, eu vou dar duas dicas já logo de cara para vocês, que vão ajudar vocês a empurrar o rei para esse canto aí que a gente vai conseguir dar o checkmate. A primeira dica é o empurrão do bispo e do rei, tá? Reparem nessa posição, ó. Se o rei adversário, por exemplo, joga aqui para tentar se manter no centro do tabuleiro, né? Para evitar ir para o canto, né? O que eu faço? Eu dou um empurrão nele com o meu rei e o bispo, deixando o bispo entre os dois reis. Reparem nessa posição, gente, que aqui, ó, o bispo ele está ameaçando estas duas casas e o rei está ameaçando essas três casas. Ou seja, o rei é obrigado a jogar, a recuar para alguma dessas três casas, tá? Ou seja, nós estamos empurrando o rei, nesse caso, para fora do centro do tabuleiro, tá, gente? Outra dica interessante, pouca gente conhece, é a muralha do cavalo e do bispo, tá, gente? O cavalo e o bispo, eles podem se proteger, tá? E uma forma muito eficiente isso é a muralha. Observe nessa posição, supondo que o rei jogue aqui, ó. Agora ele está ameaçando, galera, jogar nessa casa aqui, ó. Se ele jogar aqui, ele vai ameaçar o bispo e o cavalo ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante, tá? Então, em vez da gente se preocupar nisso, falar, eu vou jogar meu rei ali, porque daí se ele joga o rei lá, eu defendo o meu cavalo e o meu bispo com o meu rei. Não, 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 não. Aqui a gente faz a muralha, tá, gente? Se ele está ameaçando jogar lá, o cavalo e o bispo vão se defender. Sabe como? Eu jogo o meu cavalo atrás do meu bispo, numa casa que o bispo consiga proteger o cavalo. E olha só que interessante. O cavalinho aqui, minha eguinha pocotó, está dominando estas casas escuras. E este bispo aqui, gente, está dominando estas casas claras. Formamos uma muralha aqui, galera, por onde o rei não consegue passar. O rei não consegue atacar o cavalo e o bispo, tá, gente? E se contar as casas que o meu rei também está ameaçando, né, o rei preto, né, no caso, ele está preso, né,
nessas últimas 3 filas, graças a essa muralha que eu formei com o meu cavalo e o meu bispo, tá, galera? Então essa é outra dica. Temos o empurrão do rei e a muralha do cavalo e do bispo. Bom, galera, para a gente conseguir dar esse checkmate, já dei essas 2 dicas e agora a gente vai aprender as 3 fases do checkmate para a gente conseguir executar. A primeira fase, muito importante, é que a gente precisa dominar o centro do tabuleiro, ou seja, colocar o rei, o bispo e o cavalo no centro do tabuleiro, justamente para impedir que o rei adversário consiga vir em alguma casa do centro. Tá? Dessa forma a gente consegue empurrar o rei para o canto. Considerando que que o jogador de pretas, no caso, ele saiba que só é possível executar o mate no cantinho da cor do bispo, né? O bispo de casa clara, então seria nesses 2 cantinhos, o rei ele vai tentar evitar de ir para esses 2 cantinhos. E, obviamente, ele vai vir para este canto. Esta é a segunda fase, empurrar o rei para o canto errado, ou seja, o canto que a gente não vai executar o checkmate. Na segunda fase, a gente empurra o rei para esse canto. E a terceira fase, galera, a gente vai empurrar o rei para o canto onde ele vai tomar o checkmate, tá certo? Vamos lá, então. Galera, vamos colocar essa posição, que é uma posição já difícil da gente começar, né? Porque meu reizinho aqui já está no cantinho aqui do tabuleiro, né? O meu cavalo e o meu bispo, eles estão muito próximos um do outro, né? O rei adversário, ele está ameaçando jogar nessa casa, ameaçando as 2 peças, né? Um ataque duplo, eu não conseguiria defender ambas as peças, eu perderia o bispo ou o cavalo, e no caso de eu perder o bispo ou o cavalo, não tem como eu dar checkmate só com rei e bispo, ou só com rei e cavalo. Ou seja, a partida terminaria empatada, tá? Então é uma posição bastante preocupante essa, tá, gente? Então a gente precisa tirar o bispo ou o cavalo daí. Se eu tirar meu bispo, obviamente, o adversário vai ganhar meu cavalo, né? Não é lucro para mim. Então eu simplesmente tiro o meu cavalo para a casa 7, é uma casa que já distancia um pouquinho do rei, e aí eu estou tranquilo. Bom, considerando que o rei vá para o meio do tabuleiro, né, justamente para evitar de já ir para o canto, né, eu preciso colocar estas minhas 3 peças lá no centro. Então, bora jogar as peças para o meio, né? Então, rei G2, se o rei tentar impedir que o meu rei vá aqui, eu vou com o meu bispo, né, gente? Ataco o rei adversário para tirar ele dessa casa, e agora eu vou com o meu rei para o centro do tabuleiro, né? Supondo que ele ataque o meu bispo, né, eu jogo ele no centro do tabuleiro, tentando alcançar a primeira fase, que é colocar as peças nossas no meio do tabuleiro para impedir que o rei fique no centro do tabuleiro, né, para que ele vá logo para o canto. E aqui, gente, ele joga o rei em D4. Gente, pensando no que a gente já aprendeu, tem uma técnica que a gente dá para usar aqui, que é para empurrar o rei para fora do centro do tabuleiro. Quem acerta o lance, hein? Rei F4, né, galera? Eu jogo o rei aqui ó, em F4, e aquilo que a gente viu antes, né? O rei está ameaçando essas 3 casas, né, o rei branco, né? E o bispo essas outras 2 casas. O rei adversário, obviamente, ele é obrigado a sair do centro do tabuleiro, tá? Supondo que ele vá atrás do meu cavalinho para caçar o cavalo, eu já domino aqui o centro do tabuleiro com o meu rei, e aqui só o meu rei sozinho já está dominando as 4 casas do centro do tabuleiro, tá? Supondo que o rei joga em C4, preciso mandar o meu cavalo lá também, e pronto. Primeira fase concluída, já mandei o meu cavalo, o meu bispo e o meu rei para o meio do tabuleiro, tá, galera? Vez das pretas, né? Ele pode jogar tanto em C5, como ele pode jogar em C3, né? Supondo que o adversário saiba que se ele vier para esse canto aqui, né? Se ele jogar para C5, ele vai estar mais próximo do canto que ele pode tomar mate, né? Então ele possivelmente vai jogar o rei em C3, né? E aqui eu quero impedir que o rei dele volte para essa casa, então eu jogo o meu rei que impede que ele volte, né? Olha aqui como eu estou dominando as casas, gente. O rei domina essas 3 casas aqui, o bispo essas 2, né?
e o cavalo mais essa casa. O rei só tem estas 3 casas para poder jogar, né? Porque eu estou trabalhando com as peças em harmonia, né? As peças estão trabalhando juntas. Isso faz com que o rei adversário vá para o canto, né? Então, supondo que ele joga o rei em B3, novamente vou tirar mais uma casa do rei adversário, né? Ele não pode mais voltar para C3. Vai para B2. Aí, ó, eu não quero que ele volte para essa casa. Então, se eu jogar meu bispo aqui, eu vou impedir que ele venha para essa casa, mas daí ele vem para essa, né? Então, em vez de jogar meu bispo, eu jogo o meu cavalinho ali, e o meu cavalo está impedindo que ele venha para a casa B3, o bispo impede que ele jogue em B1 e C2, e o rei adversário impede que ele jogue em C3. Tá? Supondo que o rei adversário jogue em A3, né, seria uma jogada para ele não vir já bem para o cantinho, né? Eu jogo meu rei em C4, que é para impedir que ele venha para B4 e tente escapar daquele canto, né? O rei vai para B2 e aqui mais uma dica para vocês, galera. Hora da dica. Quando o rei vier para o canto errado do tabuleiro, eu vou colocar o meu cavalo à distância do movimento de um cavalo do canto do tabuleiro. Parece complicado, mas olha só, é só eu jogar o cavalo aqui, né? Que é a distância do movimento de um cavalo do cantinho do tabuleiro, tá? Eu deixo meu cavalo ali que vai me ajudar bastante para empurrar o rei para o canto certo. Vocês vão ver já já, tá? Então aí o rei joga em A3 e agora eu quero impedir que ele volte para cá. Jogo com o meu rei em C3. Então meu rei e meu cavalo estão bem posicionados aqui e reparem nessa posição que o rei não consegue escapar daí. Porque, por exemplo, se ele joga em A2, ele não consegue escapar para B1 porque meu bispo está ameaçando essa casa, não é? E, obviamente, se ele jogar, por exemplo, em A4, ele também não vai conseguir escapar aqui, porque o meu bispo atacaria o rei dele. Né? Ele não consegue ir nessa casa porque o cavalo ameaça. Né? E nenhuma dessas casas ele consegue ir justamente porque as minhas peças estão trabalhando em harmonia. Né? Então, supondo que nessa posição que ele joga em A2, ele sabe que não vai tomar checkmate neste canto aqui, então ele vem para A2. E aqui é o seguinte, gente, eu quero tirar o rei de lá, mas eu não posso jogar meu bispo aqui, né? Porque senão ele vai capturar meu bispo e empata a partida. Então, nesse momento, eu faço um recurso que a gente já aprendeu nos checkmates anteriores, que é o lance de tempo. Tá? Então, eu vou pegar meu bispo aqui e vou fazer um lance qualquer, por exemplo, bispo D3. Nesse momento ele tem um lance único, né? Ele tem que jogar o rei em A3, já que todas essas casas estão ameaçadas, seja pelo meu cavalo, pelo meu rei ou pelo meu bispo. Tá? Então ele é obrigado a jogar lá e eu não quero que ele jogue aqui. O que eu faço? Jogo o meu bispo. Muito bem. Esta posição, gente, rei, cavalo, rei e bispo aqui no canto, é uma posição que vocês vão precisar decorar, tá, gente? É uma posição que é clássica, tá? É a partir dessa posição agora que a gente vai para a terceira fase, que é empurrar o rei para o canto certo. E se vocês montarem, se vocês memorizarem essa posição, vai ficar muito, muito mais fácil de vocês conseguirem executar o checkmate, tá, gente? A partir desse lance, não tem mais como o rei pensar em fugir, a gente não precisa pensar muito mais. Basta a gente estudar esses lances que a gente vai ver agora, que vocês vão executar o mate de uma forma intuitiva. Vocês não vão precisar de muito tempo jogando de brancas aí para executar o mate, para conseguir empurrar o rei adversário, tá certo, galera? Vamos ver que não é difícil, tá, gente? É só uma questão de treino, tá bom? Prestem muita atenção, então, nessa parte. O rei é obrigado a jogar em A4. Não tem como ele fazer qualquer outro lance. É lance único, lance obrigatório. Aqui ele está ameaçando jogar nessa casa. Tá? Ele jogou o rei em A4, eu vou jogar o meu rei em D4, justamente para impedir que o rei adversário venha para a casa B5. E aqui tem duas sequências que o adversário pode fazer. Ele pode voltar,
ele pode tentar escapar, tá, gente? Para essas duas sequências, os lances que a gente vai fazer são praticamente... eu ia falar praticamente os mesmos, mas não são. Para as duas sequências, os dois lances, com o rei tentando escapar ou o rei voltando, tá? Basta vocês estudarem os lances, verem os lances, que vocês vão praticamente fazer eles de olhos fechados, tá, gente? Porque não são lances difíceis, basta vocês decorarem não, basta vocês compreenderem a sequência de lances que vocês vão perceber que não é difícil, tá, gente? Só precisa de um pouco de treino, tá? O rei, por exemplo, foi para A5, ele foi lá para frente para tentar escapar. O que eu faço? Eu jogo o meu rei. Nossa, Wendel, mas aí ele vai conseguir escapar para cá, né? E aí isso não acontece, gente. Repara que nessa posição eu jogo o cavalo em B5, impedindo que o rei adversário consiga vir para casa C7, né? Ah, Wendel, mas aí ele vai para casa C6, depois ele vai fugir lá pro canto, né? Não vai. Vamos supor que ele joga aqui em B7 para tentar fugir lá para C8, né? Para tentar escapar dessa ameaça. Eu jogo meu bispo aqui para impedir que ele venha para cá, não é? Ah, mas e se ele jogasse para C6? Eu faria o mesmo lance, né? Reparem que aqui, ó, o bispo ele está protegendo essas duas casas, o meu rei protege essas três casas e o cavalo protege essas duas casas. Olha só que muralha que foi feita. Apesar de parecer que o rei adversário vai conseguir escapar, ele não consegue, tá? Aí ele fica obrigado a recuar, né? Então vamos colocar aqui que o rei foi para B7, jogo meu bispo em F5, né? De novo, né? A gente relembrando aqui, o cavalo protegendo essas casas, o rei protegendo essas casas e o bispo protegendo esta casa para o rei não escapar. O rei vai tentar jogar aqui e aqui novamente a gente faz um lance de tempo, né? Um lance de espera. A gente simplesmente joga o bispo, por exemplo, para G4. O rei é obrigado a fazer qualquer lance. E agora eu quero evitar que ele volte para essa casa chata aqui que ele está vindo toda hora. Bispo D7. Né? Olha só que legal, gente. O bispo está protegendo essas duas casas, o rei estas duas casas e o cavalinho estas duas casas aqui. O rei fica só com 3 casinhas para poder jogar. Não é? Bom, supondo que ele jogue em A5, vai tentar vir para cá, né? Ele sabe que lá é o canto que ele vai tomar checkmate, então ele vai tentar escapar. E aí a gente joga cavalo C7, justamente para impedir que o rei venha para essa casa, não é? Supondo que o rei ataque o cavalo, né? A gente faz aquele recurso que a gente aprendeu logo no começo da aula. A gente faz o recurso da muralha do cavalo e do bispo, tá? Que lance que a gente joga? Cavalo E8. Olha só, o cavalo protegendo essas duas casas. A gente pode até colocar essa casa aqui também para ficar mais bonito, né, a muralha. E o bispo protegendo essas casas aqui. Olha só que muralha. E o rei adversário, o meu rei, aliás, né, protegendo essas casas aqui. Olha só que muralha da hora, tá, gente? Que as peças formaram aí para impedir que o rei escape, né? Muito bem, nessa posição aqui, supondo que o rei jogue para A5 novamente, né? Ele quer vir para cá. Eu não quero que ele vá, simplesmente jogo o rei em C5. Agora o meu rei domina essas casas e o bispo domina essa casa. O rei adversário tem casa única para jogar nessa posição. E agora eu quero evitar que o rei adversário consiga ficar vindo para essa casa aqui. Eu vou fazer 2 lances. Jogo o cavalo D6, para evitar que ele venha para cá. E se ele volta aqui de novo, eu jogo o meu cavalo em B7, impedindo que ele volte para esta casa aqui depois. Tá? Meu cavalo está ameaçado. Defendê-lo-ei com o meu rei. Tá? Aqui, nossa, falei uma mesóclise aqui, pelo amor de Deus, voltei no século passado. Bom, aqui ó, o rei aqui está protegendo esta casinha aqui, essas 3 casas. O cavalo protege esta casa, ou seja, o rei é
obrigado a jogar em A7, tá, galera? Quando ele joga em A7, aí o caminho dele já tá para a cova, já tá predestinado, né? Já vai acontecer já, né, gente? Então a gente joga cavalo em C5 aqui para impedir que o rei volte para lá. E reparem que nessa posição o rei já está enclausurado aqui nessas 3 casas, que é onde ele vai tomar o checkmate. Tá? Ele joga, por exemplo, o rei B8, e aqui eu jogo meu rei em B6. A mesma dica que eu dei quando a gente aprendeu o checkmate de 2 bispos, tá? Eu dou para vocês. Não tem como dar o checkmate de cavalo e bispo também se o rei estiver... se o rei estiver 2 casas da casa angular, da casa do cantinho. Se o meu rei estiver nesta casa aqui, não tem como dar checkmate, tá? Meu rei precisa estar em alguma destas casas aqui para eu conseguir dar o checkmate. Tá ok, galera? Então meu rei já está em B6, já está meio que direcionado já o meu rei já para dar o mate. O rei adversário é obrigado a jogar em A8, né? A única casa disponível. E aqui, gente, eu faço um lance de tempo, né? Porque se eu fosse jogar aqui cheque, depois ameaçar com o cavalo, o rei escapa, né? Então, para evitar que ele escape, eu faço um lance de tempo. Jogo, por exemplo, bispo E6, o adversário vem para B8, eu dou um chequinho aqui de cavalo, ele tem lance único para jogar e finalmente, acabou. Cheque mate de cavalo e bispo, tá? Galera, a gente viu esse checkmate se o rei tentasse escapar. Agora a gente vai voltar, tá? Supondo que o rei ele não tente escapar. Então nessa posição aqui, gente, a gente viu o seguinte, ó, joga o bispo lá para empurrar o rei para cima, não é? Aí jogamos o cavalo para impedir que ele fosse para a casa B5 e o rei foi para A5. Mas supondo que nessa posição o rei dele não vá para A5, ele vai para A3, para ele tentar ficar aqui. O mate é muito mais fácil de dar quando o rei tenta voltar para casa para o cantinho errado, para o cantinho que ele não vai tomar mate. Por quê? Porque olha só, eu vou reproduzir esta posição. Olha só, gente. Reparem nisso aqui, que legal que é. Então o rei vai para A3, né? Meu cavalinho vai lá para B5, né? Aqui ele tem lance único, né? Ele não pode jogar em nenhuma dessas casas que estão todas ameaçadas, né, pelas minhas peças, né? Inclusive a casa onde ele está agora. Então ele vai para A4. Joga o meu bispo lá, meu rei, né, em C4. Ele não pode voltar, né? Ele é obrigado a ir para lá. Joga o meu rei para C5. Falar, Wendel, ele não vai querer ir para lá não, né? Porque é o canto que ele vai tomar checkmate, ele vai querer voltar, né? Justo. Cheque. Ele joga o rei para lá. E olha só essa posição aqui, galera. Igualzinha à posição que estava antes. Vou até colocar essas circunferências verdes aqui para vocês verem como fica igualzinho na posição que estava antes, quando meu bispo jogou para B1. Cadê aqui o lance? Bispo B1. Aqui, ó. Olha só como estava antes. Estava ali e agora está aqui. Legal, né? Vou fazer de novo. Gostei. B1 e quando foi para cá, né? Praticamente só subiu. Tá, é a mesma posição, só que subiu 2 linhas, né? Por assim dizer. Aí o rei é obrigado a ir nessa casa, né? Não tem outra. E de novo eu faço o mesmo movimento de cavalo. Tá, gente? Só que antes eu tinha jogado o meu cavalo em D4, né? Agora, como o rei está mais para cima, eu joguei meu cavalo para D6, tá, gente? Então, nessa posição, jogo o meu cavalo para D6. Supondo que ele queira voltar de novo, né? Falar, ah, não, eu não vou lá pro cantinho, não. Eu faço o mesmo processo. Eu jogo o cavalo aqui em B7, o rei não consegue escapar. Nossa, ele deve ficar muito bravo, muito pé da vida, né? Porque não consegue escapar. Ele vai para lá, jogo o meu rei para defender o meu cavalinho, que nem eu fiz antes. O rei dele não pode voltar para A5, né? Porque é uma casa que está ameaçada pelo meu cavalinho aqui. O rei é
obrigado a jogar na casa A7. E novamente vou com o meu rei para impedir que o rei escape. E aqui o rei vai tentar, vou tentar escapar de novo, né? Vai que rola dessa vez, né? E aí joga o bispo aqui em C4, galera. Obviamente ele só tem mais um lance para poder fazer. E aqui, de novo, a gente joga o bispo, obrigando o rei a ir lá para o cantinho que ele não queria ir, né? Azar o dele, tá, galera? Aqui a gente tira o nosso cavalinho, né, para poder dar espaço para o bispo atacar. O rei é obrigado a jogar aqui em A7, lance único, né, não tem outro lance para fazer. A gente manda um chequinho aqui nele. Ele é obrigado a jogar lá. E o último lance, bispo C6. Cheque mate, galera. Pessoal, desse jeito, quando o rei tenta voltar, é mais rápido dar o mate, tá? Desse jeito a gente deu mate em 31 lances. Do outro jeito, a gente executou o mate em 33 lances, tá, galera? Repararam que toda essa sequência, tá, galera? Ela permitiu que a gente conseguisse dar o checkmate, tá? Então a gente precisa fazer essas três coisas, né? A gente precisa dominar o centro, depois a gente precisa mandar o rei para casa errada, né? Para o cantinho errado, que ele não vai tomar mate, e só depois a gente manda o rei para o canto certo. Treinem em casa, gente. Tentem jogar sozinhos aí ou com colegas. Se tiver algum colega aí para jogar, melhor ainda, tá, gente? Com um pouco de treino, vocês vão aprender a executar o checkmate cavalo e bispo até com uma certa facilidade, tá? E vocês vão perder um pouco do frio da barriga que a gente sente toda vez que a gente pensa em dar, nossa, será que eu consigo dar o checkmate cavalo e bispo? E se eu tiver com pouco tempo, né, será que eu consigo dar esse checkmate? Eu tenho certeza que com o treino todos vocês conseguem, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado desses 4 vídeos que a gente fez, dos checkmates básicos, checkmate de rei-dama, checkmate de rei e torre, checkmate de rei e 2 bispos, e agora os de rei, cavalo e bispo, galera. Adorei dessas aulas para vocês, espero que vocês tenham gostado também. Dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Beijão, tchau, tchau!